Boa tarde. Bem, para começo, eu gostaria de colocar para vocês assim a alegria de estar aqui novamente. É o segundo momento em que eu venho para cá. O primeiro foi durante as eleições, né? A gente veio aqui, eu estive aqui com o Saulo, que é do Maranhão, e foi um momento muito interessante de conhecer, indo às salas de vocês, as condições de trabalho de vocês, não é? E conversava ainda há pouco com a Fatinha, e ela falava que já houve momentos aqui na categoria em que vocês ganhavam mais de 10 salários mínimos, não é? E que hoje a situação é diferente, né? Há um rebaixamento salarial, e é por isso que vocês estão, né, com essa sala cheia, né, querendo se organizar para exigir a valorização do trabalho de vocês. Ou não é isso? Não é? Só que salário também não é tudo, então, com certeza, vocês também estão em busca de um plano de cargos, né, que dê uma perspectiva de carreira para vocês, né? A nossa luta lá também é essa, lá no Sindicato do Judiciário, em Pernambuco. Agora, nós nos ressentimos da necessidade de uma articulação que seja interestadual, não é? Porque nós temos uma federação, não é isso, Roberto? E essa federação, a FENAJUDE, ela acaba não cumprindo a contento esse papel. Eu estive agora recentemente no congresso da FENAJUDE, né, e foi muito falho, porque uma das cobranças que nós fizemos é que a federação fizesse um levantamento das nossas condições de trabalho, né, incluindo aí assédio moral, porque é uma coisa que prejudica a nossa produtividade, prejudica a nossa saúde, o assédio moral, né? E, mais que isso, visse também como é que andam os nossos contra-cheques. Lá em Pernambuco, por exemplo, boa parte do que nós recebemos da nossa remuneração se constitui basicamente de auxílios e gratificações. Vencimento base é uma vergonha. Tem pessoas lá que estão ganhando menos do que o mínimo no vencimento base. Isso é algo que é inadmissível, né? Então, assim, são lutas que a nossa federação deveria puxar, porque eu não sei se essa é a realidade de vocês aqui. Talvez vocês não soubessem que nós passamos por isso lá, em Pernambuco. Outra coisa, nós não temos processos eletrônicos, né? A maioria ainda é aquele calhamaço, que o servidor ainda tem que lutar com aquele papel embolorado, né? Prejudicando a sua saúde. Nós temos ainda más condições de trabalho, lutamos contra isso, e isso acaba não dando em nada. A gente acaba não tendo um retorno. Então, assim, para lutar contra essas coisas todas, nós nos ressentimos da falta da FENAJUDE e nos ressentimos também da falta da CUT. A CUT, hoje, em muitos momentos, ela é muito mais, ela serve muito mais para fazer o palanque, para falar bem do governo, do que para lutar em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Porque ela acaba querendo fazer a média, ela acaba querendo justificar, né? Então, ela não vai para o confronto, ela vai para amortecer. E aí a gente precisa, nesse momento, de uma central sindical que vá para cima. Vá para cima da mesma forma, como a gente está vendo, por exemplo, lá onde o capitalismo está mais amadurecido, né? As condições de trabalho já foram tão boas que a gente invejava, entre aspas, né, o primeiro mundo, né, Europa, Estados Unidos. Quem aqui não se, né, chegava, às vezes, um colega do exterior e fazia figura, né, porque tinha ido para o primeiro mundo. E hoje o primeiro mundo é quem está passando as maiores crises, com perda de direito. Lá, a aposentadoria até recentemente estava em 60 anos. Está passando para 67. Né? Rebaixamento de salário, não é manutenção, é rebaixamento. Então, se lá eles estão passando por isso, mas eles não estão passando por isso de cabeça baixa. Vocês veem, todo dia tem Grécia, tem Portugal, tem Irlanda, tem confronto com a polícia. Então, assim, pode desligar. Então, assim, é uma situação que é um exemplo para a gente, que a gente passa dificuldade, mas a gente não passa de cabeça baixa. Porque todo mundo aqui tem o seu futuro para garantir, tem a sua família para sustentar, né, tem sonhos maiores, né, do que simplesmente estar praticamente assim, com o mínimo para sobreviver.
Judiciário não pode ser isso. Então, a gente tem que ir atrás, correr atrás dos direitos e correr atrás da unidade, né, em todos os judiciários. Roberto participa comigo de reuniões onde tem a presença do pessoal do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Sul, onde mais, Roberto? Amazonas, Bahia, todos estão reunindo conosco. Aqui a gente tem um colega, que é Gervásio, que é do Piauí, que está fazendo a ponte também com a gente, né, Roberto e eu, para que a gente chegue também até o Piauí. Então, o que a FENAJUDE não está fazendo, nós vamos fazer, né, para unir o judiciário, para que a gente conheça qual é a cara, né, que tem o servidor judiciário hoje. A gente unifique as nossas bandeiras, porque se a gente fizer isso, a mídia não vai poder nos ignorar. Uma coisa é o Ceará lutar sozinho aqui por isonomia. Outra coisa é a gente levantar essa bandeira em vários estados. E a gente divulgar isso para a mídia. A gente dizer que no dia 20 de março, Piauí, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, todos vão fazer atos em defesa da isonomia. É ou não é o diferente? Então, é esse chamado à unidade, não só aqui, mas com os outros estados que têm judiciário e com o restante da classe trabalhadora que a gente faz o chamado hoje, né? Aqui e no mundo. Vamos à luta em busca do que é nosso. Obrigado, Cristina.